Fala galera, ligada na PL Brasil, começando mais um PL Brasil Responde, dessa vez voltando aqui com mais 5 perguntinhas. A gente selecionou lá na aba Comunidade, para você que não conhece, é só ir lá no nosso canal, a gente está sempre perguntando lá para vocês enviarem questões e a gente tirar as dúvidas aqui no programa, beleza? É um programa que a gente tem esse espaço para poder discutir com vocês, conta com a participação de vocês, então por isso é muito importante. Se você ainda não segue a gente, se inscreve no canal, ative o sininho para chegar a notificação e deixe o seu like nesse vídeo, é muito importante para a gente crescer cada vez mais. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira pergunta. Do Sou Maluco por Futebol, ele perguntou o seguinte: o Liverpool tem time para fazer uma hegemonia na Inglaterra? Dá um salve, meu nome é Igor. Um salve para você, Igor, muito obrigado por participar aqui com a gente. Tem demais, cara, e eu vou te dar 4 fatores para isso. O primeiro, o Liverpool tem uma administração financeira muito boa. Para quem não sabe, é a Fenway Sports que gere o clube desde 2010, que foi a época que o Gillett e o Hicks deixaram a equipe, né? Foram os últimos 2 donos do Liverpool, eles transformaram o Liverpool em um time de meio de tabela, e o John Henry, que é o novo proprietário do clube, fez esse trabalho, né, de recuperar as finanças, e hoje o time é muito bem de saúde financeira, porque afinal de contas a gente precisa de um clube bem administrado, né? E é o que está acontecendo com os Reds. O segundo fator, o Liverpool é uma marca global, vende muito camisa, todo mundo conhece, é um dos times mais populares do mundo, e para um time se dar bem, ele precisa de grana no bolso, né? Então eu acho que esse trabalho de marketing, esse trabalho de expandir a marca para o resto do mundo, muito na Ásia também, né? A gente está vendo muitos amistosos jogados na Indonésia, na China, em diversos públicos aí da Ásia. Então eu acho que é um outro fator também. O Liverpool é conhecido, muito conhecido, e está faturando, está tendo muita receita ultimamente. O terceiro fator é Jürgen Klopp. É um baita técnico, um dos melhores técnicos para mim da história do futebol. Está conseguindo revolucionar o Liverpool, e para um time se dar bem, ele precisa de um bom comandante. Ele conseguiu dar um padrão tático para a equipe, consegue ter o controle do vestiário, tem uma relação muito saudável com seus comandados, e isso para mim é o diferencial também para o Liverpool estar crescendo. E o quarto e último fator é o elenco fortíssimo que os Reds conseguiram construir nesses últimos anos. Se a gente olhar para esse elenco do Liverpool, para os 11 titulares, a gente consegue nomear um cara que é muito importante, é muito bom de bola em todos os setores do campo. No gol a gente tem o Alisson, que é um dos grandes goleiros do mundo atualmente, e o melhor goleiro brasileiro também, na minha opinião. Na defesa a gente tem o Van Dijk, que dispensa comentários, né? Ganhou o prêmio de melhor jogador da Premier League pela PFA. No meio de campo a gente tem o Wijnaldum, que cresceu pra caramba, é um dos grandes nomes desse meio de campo do Liverpool, se firmou, tá jogando muita bola e consegue ser esse nome da faixa central do campo. E no ataque dispensa comentários também falar de Mané, Firmino e Salah, né? É um dos maiores trios ofensivos do futebol mundial e estão se entendendo muito bem. Então, para mim, são esses 4 fatores. O Liverpool já teve a sua primeira hegemonia entre os anos 70 e 80, conquistou algumas Champions League, conquistou vários títulos da primeira divisão, e eu acho que vai rolar a segunda hegemonia, já começando com o título dessa Premier League. Eu acho que o Liverpool vai sair dessa seca de 29 anos, vai sair da fila e vai começar a trilhar um legado muito interessante daqui para frente, beleza? Segunda perguntinha agora do Alisson Monteiro Araújo. Por que o número de jogadores brasileiros na Premier League era bem menor nas primeiras 2 décadas da liga? Eu sempre penso qual seria o desempenho de determinados craques na Premier League. Cara, isso é muito interessante, eu vou te contar o porquê. De 1930 a 1978, o futebol inglês era fechado para qualquer tipo de estrangeiro. Só jogavam o campeonato os ingleses, obviamente, e jogadores ali da ilha da Grã-Bretanha. A gente tinha jogadores da Irlanda do Norte, do País de Gales e da Escócia, então eram só essas nações, salvo algumas exceções de jogadores provenientes de colônias da Inglaterra, né? Então a gente tinha alguns jogadores ali que eram fora desses países do Reino Unido, mas praticamente era só esse pessoal. Então nesse período, cara, era impossível, né? Mas isso também ficou muito difícil com o decorrer do tempo e com a criação da Premier League. Até 2002, a Premier League determinava que os times poderiam ter apenas 3 estrangeiros fora de países da União Europeia atuando ao mesmo tempo dos 11 titulares. Então era muito difícil também ver jogadores sul-americanos, africanos e asiáticos, né? Eram basicamente jogadores da Europa. Enquanto na Itália a gente tinha, por exemplo, o Zico jogando na Udinese em 83, o Falcão, ex-jogador do Inter também, em 80 na Roma, na Inglaterra era praticamente nada. Para vocês terem uma ideia, o primeiro brasileiro a pisar e jogar no futebol inglês foi o Mirandinha em 87. Então só aí
que começou a mudar a situação. Vamos agora para a terceira pergunta do Lucas Dias. Ele mandou o seguinte: minha pergunta é a seguinte, você acha que o PUC tem vaga de titular em algum time do Big Six? Cara, na minha opinião, não tem, porque se a gente for olhar os centroavantes, né, o time PUC é um centroavante, então se a gente olhar os atletas titulares do pessoal do Chelsea, do Arsenal, do Tottenham, etc., você vai ver que o time PUC seria no máximo um bom reserva, um reserva de luxo. No Liverpool é o Firmino, que é o dono da posição. No City é o Agüero. No Arsenal a gente tem o Aubameyang e também o Lacazette. No United a gente tem Rashford e Martial jogando pra caramba, são os dois melhores jogadores da equipe atualmente. No Chelsea, Tammy Abraham, artilheiro da equipe, também dispensa comentários. E no Tottenham, Harry Kane, né? Então a gente fez aí a relação de nomes e o PUC não é melhor que nenhum deles. Então por isso, na minha opinião, ele seria apenas um reserva e não titular dos times do Big Six. Vamos agora para a penúltima pergunta do Ítalo Cavalcante. Muito obrigado pela participação, Ítalo. Por que o Arsenal é chamado de Gunners? Para quem não sabe, Gunners é o apelido, né, para quem torce para o Arsenal. E é uma história muito interessante. O Arsenal foi fundado por trabalhadores dentro de um galpão que fornecia armamentos para o exército britânico. Ficava no distrito de Woolwich, lá em Londres. Então, tá explicado por quê, né? Tem a ver com armas, gun significa arma em inglês, então eles colocaram Gunners como um apelido para quem torce pro Arsenal. E você pode ver essa referência também no escudo do time, porque tem um canhãozinho no escudo do Arsenal, então é por causa disso. Última pergunta agora do Lucas Silva. Dos times que disputam a Championship, quem vocês acham que vai subir e quem vocês querem que subam? Então, duas perguntas aí para você, Lucas. Quem eu acho que vai subir? Leeds United, do conhecido técnico Marcelo Bielsa, e o West Bromwich, comandado pelo Slaven Bilic, que treinava o West Ham algumas temporadas atrás. Eu acho que os dois vão subir porque eles estão com uma diferença de pontos muito gritante, né? Da primeira e da segunda colocação para o resto. Na Championship, os dois primeiros sobem direto para a Premier League. A última vaga que é decidida nos famosos playoffs, né? Então, ali tem mais times brigando pela terceira colocação, então não dá para prever muito. Mas eu acho que Leeds, o glorioso Leeds e o West Brom, que são times que figuravam nas divisões de elite da Inglaterra, acho que eles vão voltar. O West Bromwich que caiu há pouco tempo, né? O Leeds já está um tempinho a mais sem subir para a Premier League. Leeds que já foi campeão inglês, hein, pessoal? Detalhe importante. E quem eu gostaria, aí já é mais questão de gosto pessoal, né? Na Championship atualmente, o Nottingham Forest, o Millwall e o Sheffield Wednesday. Para mim são três equipes tradicionalíssimas do futebol inglês e eu gostaria muito de ver esse trio novamente, né? Porque é sempre bom ter esses times históricos que já foram campeões. O Nottingham Forest, por exemplo, já foi campeão, bicampeão da Champions League. Era um time muito forte no começo dos anos 80, então seria muito interessante ver essa equipe histórica de volta à Premier League. Eu acho que eu tenho certeza que vocês também gostariam de ver. Então é isso aí, estão respondidas as 5 perguntas, espero que vocês tenham gostado e recadinho importante. A gente vai soltar na aba comunidade um formulário, um questionário, para a gente saber como que você vê a PL Brasil, quais são os seus quadros preferidos, o que você gostaria de ver que a gente não está gravando, quadros novos, sugestões, tudo. A gente vai fazer um questionário completinho para a gente saber o que vocês curtem e focar nisso, né? Porque não adianta nada a gente gravar quadros aqui que vocês não estão gostando. Então é uma maneira de a gente acertar essa relação com vocês e seguir crescendo cada vez mais, hein? Então não se esqueça, a aba comunidade é a mesma aba que eu coloco as perguntas aqui do PL Brasil Responde. Então corre lá e participa que isso vai ser muito importante pra gente, beleza? Então é isso aí, reforçando, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like pra gente aqui que é importantíssimo e ative o sininho para chegar a notificação. A notificação é muito importante porque quando sai o vídeo apita na hora no celular, então você vai ver a notificação subindo e vai poder assistir o vídeo assim que ele sai, beleza? Coloca aí também outras perguntas para a gente responder em futuros PL Brasil Responde, para a gente aí abastecendo o nosso estoque e guardar as perguntinhas para a gente responder tudo até o final, beleza, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima, hein? Tchau, tchau, falou! As perguntinhas pra gente responder tudo até o final, beleza, pessoal? Um beijo pra você. Ótimo! Se você ainda não segue, clica em inscrito pro Exército Britânico lá em... Eu não coloquei o ano.
Tá dando quantos minutos? Vamos ver. Só pra ver se eu enrolo mais ou menos.